O caminho da estrela oculta. Uma jornada para descobrir sua lenda pessoal. Há um momento na vida de cada pessoa em que o mundo parece silencioso, mas o coração começa a falar. E quando o coração fala, ele raramente fala de coisas pequenas. Ele sussurra sobre destinos, sobre caminhos desconhecidos, sobre a vida que você nasceu para viver, mas que ainda não teve coragem de seguir. Paulo Coelho escreveu certa vez: a possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante. E é esse pensamento que move esta história. Não é apenas uma narrativa. É um espelho. É um chamado. É um convite para lembrar aquilo que o tempo tentou fazer você esquecer. Que existe uma lenda pessoal esperando por você. Cada pessoa nasce com uma luz única, mas muitos passam a vida inteira escondendo essa luz, com medo do julgamento, da dúvida, da incerteza. Mas a verdade espiritual é simples. Quando você se aproxima do seu propósito, o universo inteiro se move com você. Essa história começa como todas as grandes jornadas começam. Com uma inquietação. Com uma pergunta que ninguém consegue responder. Com aquela sensação silenciosa de que algo está faltando. E é exatamente quando essa sensação aparece que tudo está prestes a mudar. Porque a vida sempre chama aqueles que finalmente decidem ouvir. Título: O livro que escolhe. Aren ainda segurava o livro quando a luz suave do símbolo pulsou mais uma vez, como um coração batendo. Não era forte, mas era impossível ignorar. E cada pulso parecia chamar seu nome. Eldros manteve silêncio por um momento, observando o jovem com olhos cheios de compreensão. Muitos passam pela vida inteira sem ouvir o que você ouviu hoje, disse ele. E alguns escutam, mas escolhem fingir que não ouviram. Aren engoliu seco. E o que eu devo fazer? O velho sorriu, apoiando as duas mãos sobre a bengala. A primeira coisa é simples: não fuja. O destino não persegue quem corre dele, mas acompanha de perto quem decide dar o primeiro passo. Aren olhou novamente para o livro. As páginas estavam repletas de desenhos, mapas antigos, e frases escritas em uma língua que ele jamais tinha visto. Mas o símbolo, aquele ele conhecia desde sempre. Isto já esteve nos meus sonhos, disse Aren, quase num sussurro. Eldros assentiu lentamente. Sonhos são a maneira que o universo encontra para falar com quem ainda não aprendeu a escutar acordado. Aren sentiu seu peito aquecer. O velho então virou mais algumas páginas, até parar em uma ilustração que mostrava uma estrada curvada, cercada por montanhas brancas como neve e um céu estrelado. No topo da página estava escrito: todo aquele que busca sua lenda pessoal deve seguir o caminho da estrela oculta. Aren repetiu em voz baixa. Estrela oculta. É mais real do que imagina, disse Eldros. Mas ela nunca aparece para quem tem medo de caminhar. Aren fechou o livro e respirou fundo. Até aquele momento, ele nunca havia deixado sua vila. Nunca viajara além das colinas próximas. E agora, um livro parecia dizer que seu destino estava além de qualquer lugar que ele conhecesse. Às vezes, a vida coloca na nossa frente exatamente aquilo que tememos, não para nos assustar, mas para nos libertar. Se eu decidir seguir isso, disse Aren, o que vai acontecer? Eldros deu um leve toque no livro. A jornada não revela tudo no início. E é exatamente isso que a torna mágica. O velho caminhou até o balcão e entregou a Aren uma pequena sacola de couro. Tome. Você vai precisar disso quando decidir partir. Mas eu ainda não decidi nada. Eldros sorriu como se já soubesse a resposta. A decisão já foi tomada no momento em que você ouviu o sussurro. Aren fechou os olhos por um instante. Sentiu medo, mas também sentiu esperança, algo que não sentia desde criança. Quando abriu os olhos novamente, o símbolo no livro voltou a brilhar. E naquele brilho, havia um convite. Aren percebeu que, se não seguisse o chamado agora, talvez nunca tivesse outra chance. O primeiro sinal do caminho. Lucas caminhava pela estrada de terra que levava ao campo onde costumava pensar. O céu estava limpo, e o ar tinha aquele cheiro de manhã nova, o tipo de cheiro que parece carregar promessas invisíveis.
Enquanto andava, seu coração batia rápido. Ele não sabia por quê. Mas algo dentro dele dizia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. De repente, ele viu algo brilhando no chão. Uma pequena pedra dourada, lisa, quase perfeitamente redonda. Ele a pegou. E no momento em que seus dedos tocaram a pedra, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não medo, mas reconhecimento, como se aquilo fizesse parte de uma história muito antiga. O vento soprou mais forte. As árvores pareciam murmurar. E então veio o pensamento que o paralisou. Será que este é o primeiro sinal? Mesmo que parecesse absurdo, algo dentro dele sabia que nada na vida é por acaso. Como Paulo Coelho diz: quando você deseja algo do fundo da alma, o universo conspira a seu favor. A pedra era simples. Mas o que ela despertou não era. Lucas sentiu sua respiração mudar. Parecia que, pela primeira vez, o mundo ao seu redor estava vivo. Como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção. E então, veio aquele famoso momento da vida em que tudo parece parar, e uma frase surge, clara como um sussurro. Este é o início. O que Lucas não sabia é que, naquela mesma noite, a pedra revelaria aquilo que estava adormecido nele há anos. Algo que mudaria seu destino para sempre. O encontro com o mentor. Na manhã seguinte, Aren decidiu caminhar até a floresta que cercava a vila. Ele sentia que algo, ou alguém, o esperava ali. Cada passo sobre as folhas secas parecia ecoar dentro dele, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Depois de algum tempo, ele viu uma figura sentada em uma pedra. Era uma mulher de cabelos prateados, olhos profundos e uma presença que transmitia serenidade absoluta. Ela sorriu quando Aren se aproximou. Você finalmente veio, disse ela com uma voz calma e firme. Esperava por você, Aren. Aren hesitou, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Quem é você? Perguntou ele. Sou Maelis, disse ela. Eu guio aqueles que estão começando a trilhar o caminho da lenda pessoal. Aren sentou-se diante dela, e imediatamente sentiu como se cada preocupação do mundo desaparecesse. Maelis abriu as mãos e disse: antes de qualquer jornada, você precisa aprender a ouvir seu coração. Ele fala a verdade, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. O verdadeiro guia não mostra o caminho, apenas desperta a coragem dentro de você. Maelis fez Aren fechar os olhos. Respire fundo. Sinta o que você teme. Sinta o que deseja. Cada emoção que você guarda é uma pista para a sua lenda pessoal. E lembre-se, ninguém encontra sua estrela seguindo apenas os passos dos outros. Aren começou a compreender que cada sensação estranha, cada sussurro dentro dele, não era acidente. Tudo apontava para algo maior. Mas, disse ele com um nó na garganta, como saberei que estou no caminho certo? Maelis sorriu. O caminho da verdade nunca é fácil. Haverá momentos em que você duvidará, e momentos em que o medo parecerá mais forte que a coragem. Mas sempre que o seu coração estiver alinhado com sua ação, você saberá que está indo na direção certa. Enquanto falava, Maelis apontou para a floresta mais profunda. Ali está o primeiro teste. Só os corajosos o enfrentarão. Aren respirou fundo e sentiu que não havia volta. O primeiro desafio. O vento da manhã parecia mais forte naquele dia, como se a própria floresta estivesse respirando junto com Aren. Ele segurava a pequena sacola que Eldros lhe dera, sentindo o peso dos objetos dentro dela, mais simbólico que físico. Cada passo em direção à parte mais profunda da floresta fazia seu coração bater mais rápido, mas também o lembrava da frase de Maelis. Só os corajosos enfrentam seu primeiro teste. Aren chegou a uma clareira onde a luz do sol caía como raios dourados através das árvores altas. No centro, uma ponte de corda antiga cruzava um rio turbulento. O som da água era alto, quase ensurdecedor. E do outro lado, sombras dançavam, mas não eram reais. Elas pareciam saídas de seus próprios medos, suas próprias dúvidas. O que devo fazer? Sussurrou Aren, sentindo que aquela travessia não era apenas física, mas espiritual.
Os desafios mais importantes não estão fora de nós. Eles estão dentro. E atravessar o medo é o primeiro passo para encontrar nossa lenda pessoal. Arin respirou fundo e colocou o pé na ponte. Cada corda rangia, cada passo parecia testá-lo. E conforme avançava, as sombras ganhavam forma, mostrando lembranças do passado, falhas, arrependimentos, medos antigos. Mas algo dentro dele dizia para continuar, lembrando a frase de Paulo Coelho. Não desista de seus sonhos. Siga o que seu coração deseja. Ele chegou ao meio da ponte, sentindo o vento bater forte, quase querendo empurrá-lo para trás. Mas ele fechou os olhos, sentindo o coração. E então, percebeu que cada sombra desaparecia quando ele mantinha a coragem. Quando Arin alcançou o outro lado, uma sensação de conquista tomou conta dele. Não havia aplausos, nem vozes. A vitória era silenciosa, mas profunda. No entanto, assim que ele olhou adiante, viu algo que fez seu coração congelar. Uma trilha de luzes misteriosas que desaparecia na floresta densa. E algo sombrio se movia entre as árvores, observando cada passo dele. Arin avançava pela trilha iluminada por aquelas pequenas luzes que pareciam flutuar no ar. Cada passo que dava, sentia uma mistura de medo e excitação, medo do desconhecido, excitação por algo que não conseguia nomear. Ele lembrava das palavras de Maëlys: o coração fala a verdade mesmo quando tudo ao redor parece confuso. O vento balançava as árvores acima dele, e cada sombra parecia ganhar vida, mas ele continuava, mantendo o coração firme. A floresta estava cheia de sons, sussurros, folhas que se moviam, passos que pareciam seguir cada movimento seu. Mas Arin aprendeu a ouvir com atenção e percebeu que os sons não eram inimigos, eram mensagens. Mensagens sobre coragem, persistência e fé. Ele começou a compreender que a lenda pessoal não se alcança apenas com passos físicos, mas com cada escolha interna, cada pequeno ato de coragem silenciosa. Enquanto caminhava, a trilha se estreitou e uma neblina começou a surgir, tornando difícil distinguir o caminho. Arin sentiu uma pontada de dúvida, mas respirou fundo, lembrando-se das palavras de Paulo Coelho: a dúvida é o deserto que a alma deve atravessar sozinha. E assim, cada passo que dava na neblina, ele visualizava a estrela que o guiava, sentindo que o medo diminuía a cada movimento consciente. De repente, algo brilhante surgiu à frente. Não era luz comum, era quase mágica, pulsando de forma ritmada, como um coração gigante. Ele se aproximou e percebeu que eram pequenas flores luminescentes, espalhadas pelo chão como se fossem um mapa. Cada flor parecia sussurrar uma palavra de encorajamento, lembrando-lhe que o primeiro teste era sobre confiança em si mesmo. Ao continuar, uma sombra maior apareceu entre as árvores. Diferente das sombras anteriores, essa parecia viva, como se tivesse consciência. Arin sentiu um frio percorrer a espinha, mas ao invés de fugir, ele respirou fundo e encarou a forma. Então, uma voz suave ecoou: você está pronto para conhecer a verdade dentro de si. Ele percebeu que a sombra era apenas um reflexo de seus medos mais profundos. Não havia inimigo externo, o desafio era interno. Ele respirou fundo, sentindo coragem crescer dentro dele. Cada passo que dava fazia com que a sombra diminuísse, lembrando que enfrentar o medo é a única maneira de descobrir a própria força. Quando chegou ao final da trilha, a neblina começou a se dissipar, e ele pôde ver a clareira à frente. Lá, a luz do sol penetrava suavemente, iluminando um círculo de pedras antigas. No centro, uma pedra maior brilhava com a mesma intensidade da estrela que ele havia visto na vila. Arin se aproximou e, ao tocar a pedra, sentiu uma onda de energia percorrer todo o corpo. Era como se a floresta inteira reconhecesse sua coragem. Ele sentiu uma confiança silenciosa, uma certeza interior de que estava no caminho certo. E no fundo, sabia que este primeiro teste era apenas o início de uma jornada muito maior, uma jornada que revelaria sua lenda pessoal aos poucos, passo a passo. E enquanto ele permanecia ali, absorvendo cada sensação e cada aprendizado silencioso, percebeu que a verdadeira magia não estava nas luzes ou nas sombras, mas na coragem de caminhar mesmo quando o medo tentava fazê-lo parar. Ele sorriu, sentindo o coração bater forte e claro, pronto para o próximo desafio que a vida lhe reservava.
Aren avançava pela clareira, sentindo que cada passo o aproximava de algo maior do que ele jamais imaginara. O brilho das pedras antigas parecia guiá-lo, mas havia algo mais profundo acontecendo dentro dele. Cada respiração lembrava-o de que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. Ele se lembrou das palavras de Maëlys: a coragem verdadeira nasce quando aceitamos o desconhecido como parte da vida. Enquanto caminhava, Aren percebeu um som diferente. Não era o rio, nem o vento. Era uma melodia suave, quase etérea, que parecia vir do coração da floresta. Ele seguiu o som, sentindo que cada nota vibrava dentro de seu peito. A melodia despertava lembranças antigas, momentos de dúvida, escolhas que hesitou em fazer, sonhos que havia guardado com medo do fracasso. Mas algo dentro dele dizia que aquela música era um chamado, não apenas para caminhar, mas para encontrar a verdade sobre si mesmo. Ao chegar a um círculo de árvores mais densas, a luz diminuiu, e a melodia tornou-se mais intensa. Aren sentiu que estava prestes a enfrentar um desafio maior que a ponte ou as sombras, um teste que envolvia não seu corpo, mas sua mente e seu coração. Ele respirou fundo, fechou os olhos e deixou que a melodia o guiasse. Cada nota parecia dissolver seus medos e inseguranças, lembrando de que toda jornada começa com um passo de fé, mesmo quando não se vê o caminho completo. Quando abriu os olhos, viu à sua frente uma figura luminosa, quase flutuando sobre o chão coberto de folhas. Aren reconheceu a sensação de paz que sentiu com Maëlys, mas agora era mais intensa, mais pessoal. A figura não falou, apenas estendeu a mão, como um convite silencioso. Aren percebeu que precisava dar um passo adiante sem saber exatamente o que o aguardava, confiando apenas em seu coração. Cada passo que dava parecia dissolver a neblina ao redor, e ele sentiu uma clareza inédita dentro de si. E então, uma última voz ecoou em sua mente: tudo o que você precisa já está dentro de você. O resto é apenas coragem para perceber. Aren sorriu, sentindo que cada desafio até ali havia sido um preparo, e que o verdadeiro caminho apenas começava. Ele avançou com confiança, pronto para enfrentar o que quer que a floresta, ou a vida, tivesse reservado para ele. Aren continuava avançando, cada passo tornando-se mais confiante. A floresta parecia se abrir à sua frente, e cada sombra que antes o assustava agora parecia apenas um reflexo de seus próprios pensamentos. Ele percebeu que os obstáculos da jornada não estavam fora dele, mas dentro, eram dúvidas, medos e antigas lembranças que precisavam ser enfrentadas. E, conforme avançava, uma sensação de clareza começou a crescer em seu coração. Ele compreendeu que cada desafio não existia para impedir seu progresso, mas para ensiná-lo a confiar em si mesmo. No meio da clareira, ele encontrou um pequeno lago, cuja superfície refletia a luz da estrela que ele havia seguido desde a vila. Aren se aproximou e olhou para o próprio reflexo. Pela primeira vez, não viu apenas um jovem perdido, viu alguém capaz de enfrentar os próprios medos e caminhar em direção ao desconhecido. Uma voz interna parecia sussurrar: cada passo que você dá é um passo para encontrar sua verdadeira lenda pessoal. Ele se lembrou das palavras de Paulo Coelho: o impossível é apenas aquilo que ainda não tentamos alcançar. Enquanto observava a água, Aren sentiu algo mover-se sob a superfície. Uma sombra familiar surgiu, mas desta vez não havia medo. Ele sabia que era um teste final, um desafio de coragem e percepção. Ao invés de fugir, ele respirou fundo, sentindo a força de sua determinação. Cada movimento seu era guiado não pelo medo, mas pela confiança de que estava exatamente onde deveria estar. Ele deu um passo à frente, e a sombra desapareceu, como se reconhecesse a verdade dentro dele. O caminho à frente agora estava iluminado por uma luz suave e constante. Aren percebeu que aquela era a recompensa do primeiro teste, a confirmação de que coragem, fé e perseverança sempre revelam o caminho certo. Ele sorriu, sentindo o coração pulsar com força e clareza. Cada desafio enfrentado, cada sombra superada, o aproximava mais de sua estrela, de sua lenda pessoal. E, no fundo, ele sabia que o próximo desafio seria ainda maior, mas agora estava pronto para seguir adiante. Enquanto caminhava para fora da clareira, Aren percebeu que a floresta não era apenas um lugar físico, mas um reflexo de sua própria mente e espírito.
Cada passo que ele dava revelava mais sobre si mesmo, sobre sua força e determinação. E naquele instante, ele compreendeu que a jornada verdadeira não é apenas sobre o destino, mas sobre descobrir a grandeza que já existe dentro de cada um de nós. Aren caminhava pela floresta, sentindo que cada passo o aproximava de um segredo maior. O sol já começava a se pôr, e a luz dourada criava sombras longas entre as árvores. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, e que cada desafio anterior havia sido um treino silencioso para o que viria a seguir. A cada respiração, ele lembrava das palavras de Maëlys: a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Enquanto seguia, Aren percebeu um som diferente, mais profundo do que qualquer outro que ouvirá antes. Era como um tambor distante, marcando o ritmo de seu coração. Ele sentiu que aquela batida era um chamado para algo maior, algo que exigiria não apenas força física, mas sabedoria e paciência. Cada passo tornava-se mais consciente, e ele percebeu que a floresta, antes ameaçadora, agora parecia guiá-lo. A natureza parecia reconhecer sua determinação, e até o vento parecia sussurrar: "Você está no caminho certo." De repente, ele encontrou uma ponte de pedra antiga, coberta por musgo e líquens. A ponte levava a uma parte desconhecida da floresta, mais escura e densa. Aren sentiu um frio na espinha, mas ao invés de recuar, respirou fundo e deu o primeiro passo. Cada pedra rangia sob seu peso, cada passo testava sua tensão e equilíbrio. Ele percebeu que este era um novo tipo de desafio, não uma prova externa, mas um convite para se conectar com sua própria força interior. Enquanto atravessava a ponte, sombras surgiam nas bordas do caminho, lembranças de falhas passadas e medos antigos. Mas Aren percebeu que não precisava lutar contra elas. Ele apenas continuou, mantendo o foco em sua estrela interior, a mesma que o guiava desde a vila. Cada passo firme fazia com que as sombras se dissipassem, lembrando de que a verdadeira coragem não é eliminar o medo, mas caminhar com ele. Ao chegar ao outro lado, Aren viu uma clareira iluminada por uma luz suave e dourada. No centro, havia um círculo de pedras com símbolos antigos gravados. Ele sentiu uma energia vibrante emanando daquele local, como se a floresta reconhecesse sua coragem. Uma sensação de paz e determinação tomou conta dele. Aren compreendeu que cada desafio superado até ali não era apenas um teste físico, mas uma preparação para enfrentar a própria vida com sabedoria, coragem e fé. Ele sorriu, sentindo que o próximo passo na jornada seria ainda mais revelador, e que sua lenda pessoal continuava a se desdobrar diante dele. Aren sentiu a energia da clareira envolver seu corpo, como se cada pedra e árvore estivesse compartilhando um segredo antigo. Ele percebeu que a floresta não era apenas um lugar físico, mas uma representação de sua própria mente e espírito. Cada sombra, cada luz, cada som, era um reflexo de seus próprios medos e esperanças. Ele respirou fundo e caminhou até o centro do círculo de pedras, sentindo o chão vibrar levemente sob seus pés. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Enquanto observava os símbolos gravados nas pedras, Aren percebeu padrões que lembravam histórias que ouvirá quando criança, contos sobre coragem, perseverança e a busca pela própria estrela. Ele sentiu que cada símbolo continha uma lição silenciosa, uma mensagem para ser decifrada apenas por aqueles que realmente ousam buscar sua lenda pessoal. Aren tocou cada pedra, sentindo como se estivesse absorvendo conhecimento ancestral. Cada toque despertava algo dentro dele, confiança, paciência, e a certeza de que estava no caminho certo. De repente, um vento forte soprou, e uma névoa dourada começou a preencher a clareira. Aren fechou os olhos e se concentrou na sensação de sua própria coragem, lembrando-se das palavras de Paulo Coelho: "Não se pode encontrar a paz evitando a vida." Ele percebeu que a verdadeira prova não estava nos perigos externos, mas na habilidade de manter a fé e a calma diante do desconhecido. A névoa parecia testar sua mente, criando imagens de medos antigos, mas ele continuou firme, cada respiração afirmando sua coragem. Quando abriu os olhos, percebeu uma trilha de luzes que levava para além da clareira. Cada luz parecia pulsar como o próprio coração da floresta, guiando-o para o próximo desafio. Aren sentiu uma sensação de propósito crescer dentro dele. Cada passo que dava era acompanhado de um pensamento: tudo que encontro é um reflexo daquilo que sou capaz de superar.
Ele percebeu que os desafios não eram apenas obstáculos, mas mestres silenciosos que o ajudavam a crescer e compreender o próprio poder. Antes de seguir, Aren se deteve por um momento e olhou para o céu através das copas das árvores. As estrelas começaram a aparecer, brilhando como pontos de esperança e lembrando-lhe que a jornada da lenda pessoal é contínua, sem atalhos. Ele sentiu uma mistura de gratidão e determinação. Cada desafio enfrentado o aproximava mais da estrela que havia escolhido seguir desde o início, e ele sabia que, embora o caminho fosse difícil, cada passo valeria a pena. Com um último suspiro profundo, Aren avançou na direção das luzes, pronto para descobrir os próximos segredos da floresta e da própria vida. Aren avançava pela trilha iluminada pelas luzes douradas que surgiam diante dele, sentindo cada passo mais firme e consciente. Ele percebia que a floresta já não parecia ameaçadora, mas sim sábia, como se cada árvore e pedra estivesse ali para ensiná-lo algo. Cada som, o farfalhar das folhas, o sussurro do vento, parecia carregar uma mensagem: coragem, paciência e atenção aos sinais. Ele respirava profundamente, lembrando que toda jornada verdadeira exige não apenas passos físicos, mas escolhas internas, decisões que revelam quem realmente somos. Enquanto caminhava, Aren notou uma ponte natural feita de raízes antigas, que se estendia sobre um pequeno abismo. O perigo era real, mas não o suficiente para detê-lo. Ele se lembrou das palavras de Maelis: o medo é um mestre silencioso que nos ensina a coragem. Cada passo sobre a ponte era um exercício de confiança, cada respiração reforçava sua determinação. Ele percebeu que a coragem não era ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. As sombras das árvores pareciam se curvar, como se a própria floresta estivesse reconhecendo seu avanço. Ao atravessar a ponte, Aren sentiu uma energia vibrante envolvendo seu corpo, como se cada célula estivesse despertando. A trilha diante dele parecia se abrir, revelando novas luzes que guiavam o caminho. Ele percebeu que os desafios não eram castigos, mas convites para olhar dentro de si, enfrentar os medos e descobrir a força que sempre existiu. Ele sentiu gratidão por cada obstáculo, cada sombra que enfrentou, cada momento de dúvida que agora transformava-se em aprendizado e clareza. Chegando a uma nova clareira, Aren viu um círculo de pedras cobertas de musgo e líquens antigos, mas desta vez, algo diferente chamou sua atenção: uma luz intensa e pulsante surgia no centro. Ele se aproximou com cautela, sentindo que aquela era a próxima etapa do teste, uma prova não de força, mas de percepção e fé. Ao tocar a luz, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo e mente, como se a floresta estivesse reconhecendo sua coragem e determinação. Ele percebeu que sua lenda pessoal não estava apenas em alcançar um destino, mas em cada passo consciente e corajoso que dava em direção à própria verdade. Enquanto se afastava da clareira, Aren sentiu uma sensação de propósito crescer dentro dele. Cada desafio superado, cada sombra enfrentada, cada medo transformado em aprendizado, aproximava-o da estrela que havia escolhido seguir. Ele compreendeu que a verdadeira jornada não é sobre atalhos ou resultados imediatos, mas sobre o crescimento interior que acontece a cada passo. Com o coração firme e a mente clara, ele continuou, pronto para enfrentar os próximos mistérios e desafios da floresta, sabendo que sua lenda pessoal estava se revelando a cada instante. Aren avançava pela trilha com passos firmes, sentindo a energia da floresta pulsar ao seu redor. Cada árvore, cada pedra parecia carregar sabedoria antiga, como se observassem e guiavam silenciosamente aqueles que tinham coragem de seguir em frente. Ele compreendeu que os desafios que enfrentará até então não eram apenas obstáculos, mas professores que o ensinavam a confiar em si mesmo e a ouvir a voz do próprio coração. Cada respiração lembrava-o de que a verdadeira força vem de dentro, e que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de continuar apesar dele. Enquanto caminhava, Aren percebeu uma leve brisa que trouxe consigo o aroma de flores desconhecidas. Era como se a própria natureza o recompensasse por sua persistência. Ele sentiu uma sensação de paz profunda, e ao mesmo tempo, uma expectativa silenciosa. Sabia que algo maior ainda estava por vir. Cada luz no caminho parecia pulsar em sincronia com seu coração, lembrando-lhe que a jornada não é apenas sobre chegar a algum lugar, mas sobre o crescimento que acontece a cada passo. Ele chegou a uma clareira onde a luz do entardecer penetrava pelas árvores, criando padrões de sombras e luzes que dançavam no chão.
No centro, um antigo círculo de pedras refletia a luz dourada do sol poente. Aren sentiu que aquele lugar guardava um segredo, uma lição que precisava ser compreendida. Aproximando-se do círculo, ele percebeu que cada pedra parecia vibrar com energia própria. Ao tocar cada uma delas, sentiu uma conexão profunda com a própria essência, e uma compreensão começou a se formar. Cada desafio enfrentado até agora não era um fim, mas um preparo para reconhecer a própria lenda pessoal. Enquanto permanecia ali, Aren sentiu uma presença silenciosa, uma sensação de que estava sendo observado não de forma ameaçadora, mas protetora. Ele percebeu que a floresta e cada ser que nela habitava eram reflexos de sua própria mente e coração. Cada teste, cada sombra e cada luz o ajudaram a descobrir uma verdade essencial, que a coragem, a paciência e a fé são os pilares que sustentam qualquer jornada verdadeira. Ele respirou fundo, sentindo o coração bater com força e clareza, pronto para seguir adiante. E enquanto a noite começava a cair, as estrelas surgiam uma a uma no céu, brilhando como lembretes silenciosos de que cada passo dado com coragem e atenção o aproximava de seu destino. Aren sorriu, percebendo que a verdadeira jornada não se limita ao exterior, mas é uma viagem interior de descoberta, crescimento e transformação. Ele avançou na trilha, sabendo que os próximos desafios seriam ainda mais reveladores, mas confiante de que sua estrela interior continuaria a guiá-lo com força e determinação. Aren avançava pela trilha à medida que a noite se aprofundava. O céu estava cheio de estrelas brilhantes, e cada luz parecia uma promessa silenciosa de que ele estava no caminho certo. O ar fresco da floresta carregava sons suaves, o farfalhar das folhas, o canto distante de corujas, e o eco de seu próprio passo firme. Ele percebeu que, embora o caminho fosse desconhecido, havia algo dentro dele que o guiava, uma confiança silenciosa que crescia a cada passo. Enquanto caminhava, Aren lembrou-se das palavras de Maëlys: "A vida só nos dá aquilo que temos coragem de enfrentar." Ele percebeu que cada desafio até agora tinha sido apenas uma preparação, um treino para fortalecer seu coração e sua mente. O medo existia, mas ele já não o paralisava, agora servia como uma lembrança de que cada passo dado com coragem revela algo novo sobre si mesmo. Ele respirou fundo, sentindo cada célula de seu corpo vibrar com determinação e propósito. À medida que avançava, a floresta começou a mudar. Árvores altas e antigas surgiam à sua frente, e a trilha estreitava-se entre raízes que pareciam vivas. Aren sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Sabia que os próximos desafios exigiriam mais do que força ou inteligência, exigiriam coragem, paciência e fé inabalável. Ele lembrou-se de Paulo Coelho: "O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr riscos." Com cada passo, ele afirmava sua própria vontade de enfrentar o desconhecido. De repente, Aren encontrou um rio estreito, cujas águas corriam rápido e pareciam impossíveis de atravessar. Olhando para a correnteza, sentiu novamente o frio do medo, mas desta vez não hesitou. Ele sabia que cada obstáculo era uma oportunidade para descobrir a força que existia dentro dele. Respirou fundo, concentrou-se na estrela que guiava seu caminho e deu o primeiro passo, sentindo a água fria tocar seus pés. A cada avanço, ele percebia que o verdadeiro desafio não era o rio, mas sua própria dúvida e hesitação. Ao alcançar a outra margem, Aren sentiu uma onda de alívio e força ao mesmo tempo. Ele percebeu que cada medo enfrentado tornava mais consciente de sua própria capacidade. O caminho à frente parecia mais claro, não porque os obstáculos tinham desaparecido, mas porque ele agora sabia como caminhar com coragem e confiança, independentemente do que surgisse. Ele sorriu, sentindo que sua jornada estava apenas começando, e que cada passo, mesmo em meio ao medo, o aproximava mais da estrela que ele escolhera seguir desde o início. Atravessando a margem do rio, Aren sentiu a confiança crescer dentro dele. Cada passo sobre a terra firme parecia solidificar sua coragem, lembrando-lhe que o verdadeiro poder não está em evitar desafios, mas em enfrentá-los de frente. A floresta agora parecia mais viva, quase consciente, como se cada árvore e cada pedra estivesse reconhecendo seu progresso. Ele percebeu que não caminhava sozinho, a própria natureza parecia caminhar com ele, guiando seus passos e fortalecendo sua determinação. Enquanto avançava, Aren encontrou uma clareira iluminada pela luz suave da lua. No centro,
uma árvore antiga se erguia majestosa, suas raízes profundas entrelaçadas com a terra. Ele sentiu uma conexão instantânea com aquela árvore, como se pudesse ouvir sua sabedoria silenciosa. A presença da árvore lembrava-lhe que toda jornada tem suas raízes e que cada desafio enfrentado é um tronco que sustenta o crescimento da alma. Ele tocou a casca rugosa, sentindo a energia antiga fluir para dentro dele, fortalecendo sua coragem e paciência. Aren lembrou-se de Paulo Coelho. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Ele percebeu que cada passo, cada medo superado, cada sombra enfrentada, estava conspirando para que ele se tornasse a melhor versão de si mesmo. A floresta, que antes parecia misteriosa e assustadora, agora revelava-se como uma mestra paciente, guiando-o em direção ao seu verdadeiro propósito. Ele respirou fundo, sentindo a conexão com tudo ao seu redor, e deu o próximo passo com confiança renovada. De repente, uma trilha de luzes surgiu entre as árvores, mais brilhante do que qualquer outra que ele tivesse visto. Cada luz parecia marcar não apenas o caminho, mas também simbolizar a coragem, a fé e a persistência que ele havia cultivado. Aren seguiu as luzes, cada passo tornando-se mais seguro, mais consciente. Ele percebeu que a verdadeira jornada não se tratava apenas de alcançar um destino, mas de descobrir a força que sempre existiu dentro dele. Cada desafio superado era uma vitória silenciosa, uma lembrança de que a coragem e a determinação sempre abrem o caminho. Enquanto avançava, Aren sentiu uma sensação de gratidão profunda. Cada sombra, cada obstáculo, cada medo, tudo havia contribuído para que ele compreendesse o verdadeiro significado da lenda pessoal, seguir com fé, coragem e consciência, independentemente do que se apresenta à frente. Ele continuou na trilha, sentindo-se cada vez mais conectado com sua estrela, certo de que os próximos desafios apenas reforçariam sua força interior e sua sabedoria. Aren continuava seguindo o caminho iluminado pelas luzes da floresta, sentindo que cada passo reforçava sua coragem e confiança. Ele percebeu que a escuridão não era mais inimiga, mas sim um espaço de aprendizado, onde cada sombra o ensinava a reconhecer seus próprios medos e transformá-los em força. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Paulo Coelho: quando você quer algo, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Cada desafio enfrentado até agora o preparava para algo maior, algo que exigiria não apenas força, mas sabedoria e fé. Enquanto avançava, Aren encontrou uma colina suave coberta de flores silvestres, cujas cores pareciam brilhar à luz das estrelas. Ele sentiu uma onda de gratidão e esperança, percebendo que cada obstáculo superado o havia tornado mais consciente de sua própria capacidade. A colina parecia um convite para olhar para trás e refletir sobre a jornada até aquele ponto. Cada passo firme, cada respiração consciente, cada medo enfrentado, tudo convergia para lembrá-lo de que a lenda pessoal não é um destino, mas uma jornada de crescimento e descoberta. Ele se aproximou de uma árvore gigante, com galhos que pareciam tocar o céu. Sentindo uma energia vibrante ao seu redor, Aren tocou a árvore e deixou que sua mente se acalmasse. Percebeu que cada desafio enfrentado, cada sombra atravessada e cada medo superado eram partes de uma lição maior. A coragem verdadeira nasce quando confiamos na própria intuição e seguimos o caminho daquilo que nosso coração deseja. Ele respirou fundo, sentindo o poder silencioso da floresta fortalecer cada fibra de seu ser. Avançando pela trilha da floresta, Aren percebeu que cada passo se tornava mais consciente e firme. A luz da lua filtrava-se pelas árvores, criando padrões de sombras que pareciam dançar suavemente ao seu redor. Ele sentiu uma conexão profunda com cada elemento da natureza, percebendo que a floresta refletia não apenas o mundo externo, mas também sua própria mente e coração. Cada desafio superado fortalecia não apenas seu corpo, mas sua mente e espírito, lembrando-lhe que a verdadeira jornada é interior. De repente, ele encontrou um rio tranquilo que refletia a luz das estrelas. A superfície calma contrastava com o desafio do rio anterior, lembrando de que nem todos os obstáculos são turbulentos, alguns apenas testam nossa paciência e atenção. Aren caminhou lentamente à beira do rio, sentindo a água refletir sua própria determinação. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a persistência é o caminho para o êxito. Cada passo era um lembrete de que a coragem e a fé se manifestam não apenas nos grandes desafios, mas também na atenção plena aos pequenos momentos do caminho.
Enquanto continuava, a trilha levou a uma ponte de madeira antiga, balançando suavemente com o vento. Aren respirou fundo e atravessou, percebendo que cada passo exigia concentração, confiança e coragem. Ele percebeu que a verdadeira jornada não é sobre evitar perigos, mas sobre enfrentar cada desafio com atenção, aprendendo e crescendo a cada instante. A ponte simbolizava a passagem entre antigos medos e novas possibilidades, e Aren sentiu que estava pronto para avançar ainda mais na direção de sua estrela. Aren caminhava pela trilha da floresta com o coração cheio de determinação. Cada passo que dava parecia fortalecer não apenas seu corpo, mas também sua mente e espírito. Ele percebeu que a floresta já não era apenas um espaço físico, mas um reflexo da sua própria jornada interior. Cada sombra, cada som, cada luz, servia como um lembrete de que a verdadeira aventura não é apenas atravessar territórios desconhecidos, mas explorar as profundezas do próprio ser. Enquanto avançava, Aren encontrou um vale estreito, cercado por árvores altas e antigas. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o aroma de flores silvestres e a sensação de mistério. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: "Não tenha medo da perfeição, você nunca a atingirá." Aren compreendeu que a jornada não era sobre chegar a um ponto ideal, mas sobre cada passo consciente, cada escolha feita com coragem e atenção. Cada desafio enfrentado era uma oportunidade de crescer, aprender e se aproximar de sua estrela interior. De repente, ele avistou uma luz brilhante entre as árvores, que parecia dançar no ar. Aren sentiu uma onda de curiosidade e entusiasmo, sabendo que aquele era um sinal da floresta, um convite para avançar com confiança. Ele percebeu que os obstáculos que surgiam não eram punições, mas mestres silenciosos que o ensinavam a confiar em si mesmo e na própria intuição. Cada passo em direção à luz reforçava sua coragem e sua fé, lembrando-lhe que a verdadeira força nasce da determinação de seguir adiante, mesmo diante do desconhecido. Ao chegar mais perto da luz, Aren encontrou um círculo de pedras, semelhante aos que já havia visto antes, mas desta vez maiores e mais antigos. Ele sentiu a energia pulsante das pedras e percebeu que cada uma guardava uma lição diferente. Ao tocar cada pedra, ele sentiu suas dúvidas e medos se transformarem em clareza e confiança. A floresta parecia sussurrar: cada passo dado com coragem é um passo em direção à tua lenda pessoal. Aren sorriu, percebendo que cada desafio superado até agora havia sido um preparo silencioso para esta etapa da jornada. Enquanto se afastava do círculo de pedras, a trilha começou a se abrir para uma clareira maior, onde a luz da lua e das estrelas iluminava o caminho. Aren sentiu uma sensação de paz profunda, misturada com expectativa. Ele sabia que a jornada ainda continuava e que desafios ainda mais reveladores o aguardavam, mas sentiu-se fortalecido e preparado. Cada passo firme, cada respiração consciente e cada lição aprendida o aproximava de sua estrela, lembrando-lhe que a verdadeira lenda pessoal não é um destino, mas a soma de cada momento vivido com coragem, fé e atenção. A cada passo que dava, Aren sentia que a floresta estava se tornando mais viva e consciente de sua presença. As luzes das estrelas filtravam-se pelas copas das árvores, criando padrões que pareciam dançar suavemente ao redor dele. Ele percebeu que a verdadeira jornada não era apenas sobre enfrentar o mundo exterior, mas compreender e dominar o mundo interior, as emoções, os medos e os desejos que muitas vezes o impediam de avançar. Cada sombra que cruzava seu caminho era um lembrete silencioso de que o crescimento verdadeiro exige coragem e atenção. Enquanto caminhava, Aren encontrou um pequeno lago, cuja superfície refletia a lua como um espelho perfeito. Ele se sentou à beira d'água, observando seu próprio reflexo, e percebeu que cada desafio que enfrentará até aquele momento havia transformado não apenas suas habilidades, mas também seu coração e mente. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: "O impossível é apenas uma opinião." Aren percebeu que os limites que antes pareciam impossíveis eram apenas barreiras criadas pela própria mente, e que a coragem para seguir adiante tornava o impossível alcançável. Depois de descansar por alguns instantes, Aren levantou-se com renovada determinação e continuou a trilha, sentindo que cada passo era agora mais consciente e cheio de propósito. Ele se lembrou de que cada desafio não é apenas um obstáculo, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento.
A floresta, que antes parecia misteriosa e até intimidadora, agora se revelava como uma mestra paciente, guiando com sinais sutis e lembrando de que a verdadeira lenda pessoal se manifesta na coragem de cada passo dado com atenção e fé. Ao continuar, Arin notou uma ponte de pedra antiga que cruzava um riacho cristalino. O vento soprava levemente, e ele sentiu que aquele era mais um teste silencioso da floresta. Cada passo sobre a ponte exigia atenção e equilíbrio, lembrando-lhe que a vida é feita de pequenas escolhas constantes, e que a coragem é praticada não apenas em grandes batalhas, mas também nos pequenos momentos que exigem confiança e foco. Ele atravessou a ponte com determinação, sentindo-se mais fortalecido a cada passo. Chegando do outro lado, Arin percebeu que a trilha se abria para uma clareira iluminada pela lua, onde a energia parecia mais intensa do que nunca. Ele sentiu que estava prestes a entrar em uma nova etapa da jornada, uma etapa que exigiria ainda mais coragem, paciência e fé, mas também proporcionaria novas descobertas sobre si mesmo e sobre a lenda pessoal que estava seguindo. Cada passo dado, cada medo enfrentado, cada sombra atravessada o aproximava de sua estrela, e ele sabia que estava pronto para avançar ainda mais. Arin avançava pela clareira iluminada pela lua, sentindo a energia ao seu redor pulsar em sincronia com seu próprio coração. Cada respiração lembrava-lhe que a jornada não é apenas sobre o que vemos, mas sobre como sentimos e compreendemos cada experiência. Ele percebeu que os desafios enfrentados até aquele momento não eram apenas provas, mas guias silenciosos que revelavam sua coragem, paciência e capacidade de confiar na própria intuição. Enquanto caminhava, Arin encontrou uma antiga árvore caída, suas raízes entrelaçadas formando uma espécie de portal natural. Ele sentiu que atravessar aquele espaço exigiria não apenas força física, mas também confiança e atenção total. Lembrando-se das palavras de Paulo Coelho, é justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Ele respirou fundo e atravessou o portal natural, sentindo uma onda de determinação e clareza percorrer seu corpo e mente. Do outro lado, Arin encontrou pequenas flores que brilhavam suavemente no chão, iluminando o caminho adiante. Ele percebeu que cada detalhe da floresta carregava ensinamentos sutis, a persistência das flores, a paciência das árvores, a fluidez da água. Cada elemento parecia comunicar que a lenda pessoal não é um destino, mas a soma de cada escolha consciente e corajosa. Ele respirou profundamente, sentindo gratidão por cada desafio superado e por cada lição aprendida, compreendendo que cada passo o aproximava mais de seu propósito. Enquanto avançava, a trilha se estreitou, exigindo atenção e equilíbrio. Arin sentiu que estava prestes a enfrentar um novo teste, não apenas de habilidade, mas de fé e coragem. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando menos esperamos, a vida nos surpreende. Arin entendeu que cada surpresa e cada desafio inesperado eram oportunidades para crescer e fortalecer a conexão com sua estrela interior. Ele continuou, confiante, sabendo que cada passo era uma vitória silenciosa em sua jornada pessoal. Chegando a uma clareira maior, Arin percebeu que a luz da lua se refletia sobre uma superfície cristalina, criando um caminho iluminado que parecia guiá-lo adiante. Ele sentiu uma onda de esperança e entusiasmo, consciente de que cada desafio enfrentado, cada medo superado, e cada sombra atravessada contribuíam para sua transformação interior. Com o coração firme e a mente clara, ele avançou, pronto para os próximos passos da jornada, sabendo que sua lenda pessoal se revelava a cada instante. Arin avançava pelo caminho iluminado, sentindo que cada passo o aproximava mais de sua estrela interior. Ele percebeu que a floresta, com todas as suas sombras e luzes, era um reflexo do próprio coração humano, cheia de desafios, beleza e mistérios. Cada obstáculo que encontrava não era um inimigo, mas um professor silencioso, ensinando-lhe a importância da paciência, da coragem e da fé em si mesmo. Enquanto caminhava, Arin encontrou uma pedra antiga coberta de musgo, suave ao toque, mas cheia de história. Ao tocar a pedra, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se toda a floresta o estivesse lembrando de que cada passo dado com atenção e coragem é um passo na direção de sua lenda pessoal. Ele sorriu, sentindo gratidão por cada desafio enfrentado, cada medo superado e cada sombra atravessada. Mais adiante, Arin percebeu que a trilha começava a subir suavemente em direção a uma colina. O vento soprava, trazendo consigo o aroma das flores silvestres e uma sensação de renovação.
Ele respirou fundo, sentindo cada célula de seu corpo vibrar com determinação. Lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Aren percebeu que cada desafio que parecia insuperável estava, na verdade, preparando-o para a próxima grande conquista. Ao alcançar o topo da colina, Aren teve uma visão clara da floresta abaixo, iluminada pelo luar. Cada caminho que ele havia percorrido, cada sombra atravessada, cada obstáculo superado, tudo contribuía para a compreensão de que a lenda pessoal não é um destino final, mas o crescimento e aprendizado contínuo que acontece durante a jornada. Ele sentiu uma profunda sensação de realização e ao mesmo tempo expectativa, sabendo que ainda havia muito a explorar, mas confiante de que sua estrela interior continuaria a guiá-lo com clareza e coragem. Com o coração firme e a mente clara, Aren desceu a colina, sentindo que cada passo era agora mais consciente, mais cheio de propósito e determinação. Ele percebeu que a verdadeira magia da vida está em cada momento vivido com atenção e coragem, e que cada desafio superado é uma vitória silenciosa que fortalece o espírito. Com fé, paciência e coragem, ele continuou a trilha, pronto para descobrir ainda mais sobre sua lenda pessoal e o poder que reside dentro dele. Aren avançava pela trilha da floresta com o coração cheio de determinação. A luz suave da lua iluminava seu caminho, e cada som da floresta parecia sussurrar segredos antigos sobre coragem, paciência e fé. Ele percebeu que a verdadeira jornada não era apenas atravessar a floresta, mas compreender a própria essência, cada medo, cada dúvida e cada desejo escondido dentro dele. Cada passo era um convite para mergulhar mais fundo em sua própria consciência, descobrindo forças que antes pareciam invisíveis. Enquanto caminhava, Aren encontrou uma bifurcação na trilha. Um caminho parecia mais seguro, iluminado e tranquilo, o outro, mais estreito, envolto em sombras e mistério. Ele respirou fundo e lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: só se aprende a viver, vivendo. Aren percebeu que a coragem verdadeira não está em escolher sempre o caminho mais fácil, mas em enfrentar o desconhecido com fé e atenção. Com o coração firme, ele escolheu o caminho das sombras, sabendo que ali encontraria lições valiosas. À medida que avançava pelo caminho mais sombrio, Aren sentiu a presença silenciosa da floresta observando cada passo seu. A escuridão não era mais assustadora, mas sim um espelho de seus próprios medos internos. Ele lembrou-se de que cada desafio que parecia intimidante era, na verdade, uma oportunidade para transformar medo em força, hesitação em decisão, dúvida em clareza. A cada passo, ele sentia seu coração se fortalecer e sua mente se abrir para novas possibilidades. Mais adiante, Aren encontrou uma cachoeira cristalina, cujas águas caíam com força e beleza. Ele percebeu que precisava atravessar suas pedras escorregadias para seguir adiante. O medo da queda surgiu novamente, mas ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando alguém deseja algo, todo o universo conspira para que ele realize seu desejo. Com atenção, paciência e coragem, Aren avançou, sentindo cada pedra sob seus pés como um lembrete de que cada desafio é uma oportunidade para crescer. Ao chegar ao outro lado da cachoeira, Aren sentiu uma sensação de vitória silenciosa. Cada obstáculo superado, cada sombra atravessada, cada medo enfrentado, fortalecia sua conexão com sua estrela interior. Ele percebeu que a verdadeira lenda pessoal não é um destino final, mas o crescimento contínuo que ocorre quando nos permitimos enfrentar desafios com coragem, fé e atenção. Com o coração firme e a mente clara, Aren continuou sua jornada, pronto para descobrir ainda mais sobre si mesmo e sobre o propósito que o guiava. Aren avançava pelo caminho sinuoso da floresta, sentindo que cada passo era mais consciente do que o anterior. As sombras das árvores se alongavam à luz da lua, mas agora não causavam medo, eram lembretes de que a vida é feita de contrastes, e que cada momento de escuridão traz consigo uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele respirou fundo, percebendo que cada passo dado com coragem fortalecia não apenas suas pernas, mas também seu espírito. Enquanto caminhava, Aren encontrou uma ponte natural formada por galhos entrelaçados. O vento soprava levemente, e ele sentiu que atravessar a ponte exigiria confiança e equilíbrio. Lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: se você é corajoso o suficiente para dizer adeus, a vida recompensará com um novo olá. Ele deu o primeiro passo, sentindo que cada movimento era uma lição de paciência, atenção e fé.
Ao chegar do outro lado, uma sensação de realização silenciosa o envolveu, lembrando-lhe que cada desafio enfrentado prepara o caminho para maiores conquistas. Mais à frente, Aren encontrou uma clareira onde a luz da lua iluminava pedras que brilhavam suavemente. Ele percebeu que cada pedra simbolizava um desafio que já havia superado, e que o caminho adiante exigiria não apenas coragem, mas também sabedoria e atenção. Ele respirou fundo e continuou, sentindo que cada passo firme e consciente o aproximava de sua estrela interior. A floresta parecia sussurrar, cada passo dado com coragem é um passo em direção à tua lenda pessoal. Enquanto avançava pela clareira, Aren percebeu que a trilha começava a se tornar mais íngreme e desafiadora. Cada passo exigia atenção, força e coragem. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: as coisas simples são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las. Cada pedra, cada raiz, cada sombra parecia carregar ensinamentos sutis, lembrando-lhe que a verdadeira lenda pessoal não está apenas nos grandes desafios, mas também na atenção aos detalhes e na consciência de cada passo dado. Ao continuar, Aren encontrou uma árvore monumental, cujos galhos se espalhavam como braços protetores sobre a trilha. Ele sentiu que a árvore simbolizava proteção e sabedoria, oferecendo-lhe um momento de reflexão sobre sua jornada até ali. Cada desafio enfrentado, cada medo superado, cada sombra atravessada, era uma prova de que ele estava crescendo e se aproximando cada vez mais de sua estrela interior. Mais adiante, Aren ouviu o som distante de um rio. A água corria com força, e atravessar exigiria cuidado e coragem. Ele respirou fundo e lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a coragem é a força que nos leva a continuar, mesmo quando temos medo. Com passos firmes e atenção plena, ele começou a atravessar, sentindo cada pedra sob seus pés como um lembrete de que cada desafio enfrentado com coragem e fé fortalece o espírito e aproxima do propósito maior. Ao chegar do outro lado, Aren sentiu uma profunda sensação de vitória silenciosa. Ele compreendeu que a jornada da lenda pessoal não é linear, mas feita de altos e baixos, de desafios superados e aprendizados constantes. Cada passo dado com coragem, atenção e fé revelava um pouco mais da luz de sua estrela interior. Aren avançava por uma trilha que agora parecia brilhar sob a luz da lua. Cada passo ressoava com confiança, e ele sentia que a floresta inteira o observava, oferecendo sinais silenciosos de orientação e proteção. Ele percebeu que a verdadeira jornada da lenda pessoal não é sobre evitar dificuldades, mas sobre transformar cada desafio em oportunidade de crescimento e aprendizado. Enquanto caminhava, Aren encontrou uma pedra grande no meio da trilha, coberta de musgo e marcada pelo tempo. Ao tocá-la, sentiu uma energia silenciosa que o conectava à floresta e à sua própria essência. Lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos. Ele compreendeu que cada obstáculo superado tornava mais próximo de seu propósito, e que a coragem e a atenção eram suas ferramentas mais poderosas. Mais adiante, Aren viu um vale iluminado pelo luar, cheio de flores silvestres que pareciam dançar com o vento. Ele respirou profundamente, sentindo gratidão por cada passo dado, cada medo enfrentado, cada sombra atravessada. Ele percebeu que a lenda pessoal não é um destino final, mas a soma de cada momento vivido com coragem, fé e atenção. Cada desafio, por menor que fosse, contribuía para sua transformação interior. A trilha começou a subir suavemente em direção a uma colina, e Aren sentiu que estava prestes a alcançar uma nova etapa em sua jornada. Cada passo exigia atenção, paciência e confiança, mas ele sabia que cada esforço o aproximava mais de sua estrela interior. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a vida sempre espera pessoas corajosas. Com o coração firme e a mente clara, Aren continuou, sentindo que estava cada vez mais preparado para abraçar seu destino e a lenda pessoal que o guiava. Ao alcançar o topo da colina, Aren teve uma visão clara da floresta iluminada pela lua e do caminho que já havia percorrido. Cada desafio superado, cada medo enfrentado e cada sombra atravessada eram testemunhos silenciosos de sua coragem, paciência e fé. Ele percebeu que a verdadeira magia da vida reside na atenção plena e na coragem de seguir adiante, mesmo diante do desconhecido. Com determinação renovada, ele respirou fundo e continuou a trilha, pronto para descobrir ainda mais sobre si mesmo e sobre sua lenda pessoal.
Aren seguia pela trilha, sentindo o vento suave acariciar seu rosto e ouvindo o som distante de pássaros noturnos. Cada passo parecia mais consciente do que o anterior, e ele começou a perceber que a floresta estava viva não apenas ao seu redor, mas também dentro dele. Cada árvore, cada pedra e cada sombra refletiam aspectos de sua própria vida, lembrando de que a jornada para a lenda pessoal exige atenção, coragem e fé em si mesmo. Enquanto caminhava, Aren encontrou uma ponte antiga de madeira, rangendo sob o vento. Ele hesitou por um momento, lembrando-se de todos os desafios já enfrentados. Então, respirou fundo e recordou as palavras de Paulo Coelho: a coragem é a força que nos permite enfrentar a vida mesmo com medo. Com passos firmes, ele atravessou a ponte, sentindo cada estalo da madeira como um lembrete de que cada escolha consciente fortalece a alma. Mais à frente, a trilha se estreitou entre árvores antigas e densas, criando uma sensação de mistério e expectativa. Aren percebeu que a verdadeira magia da vida estava na atenção plena e na capacidade de encontrar significado em cada desafio. Ele lembrou-se de que a lenda pessoal não é um destino final, mas o crescimento contínuo que acontece quando enfrentamos os obstáculos com coragem e determinação. Enquanto avançava, Aren encontrou uma pequena clareira iluminada por vagalumes. Ele sentou-se por um instante, respirando profundamente e refletindo sobre sua jornada. Cada medo enfrentado, cada sombra atravessada e cada desafio superado havia fortalecido sua conexão com sua estrela interior. Ele sentiu gratidão e entusiasmo, consciente de que cada passo dado com atenção e coragem o aproximava cada vez mais de seu propósito. Finalmente, Aren levantou-se e continuou a trilha, sentindo que novas descobertas e desafios o aguardavam. Ele sabia que a floresta ainda guardava mistérios, mas sentia-se preparado, confiante e determinado a seguir sua lenda pessoal. Cada passo, cada respiração e cada pensamento consciente era um lembrete de que a verdadeira grandeza está em viver cada momento com coragem, fé e atenção plena. Enquanto avançava pela trilha, Aren percebeu que a floresta começava a ficar mais densa, com árvores altas formando um teto natural sobre sua cabeça. A luz da lua penetrava em feixes suaves, iluminando apenas partes do caminho. Ele sentiu que cada sombra era um convite para explorar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os recessos de sua própria mente e coração. Cada passo se tornava uma prática de atenção plena, coragem e confiança na própria intuição. Em determinado ponto, Aren encontrou um tronco caído bloqueando parcialmente a trilha. Ele poderia contornar, mas sentiu que atravessar o tronco seria um teste de equilíbrio, coragem e paciência. Lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a vida é muito curta para ser pequena. Respirando fundo, ele subiu cuidadosamente sobre o tronco, sentindo cada movimento como um lembrete de que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento. Mais adiante, Aren ouviu o som distante de água corrente e percebeu que se aproximava de um rio. As águas refletiam a lua, criando um cenário mágico, mas atravessar exigiria atenção e coragem. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando queremos alguma coisa, todo o universo conspira a nosso favor. Com passos firmes, ele começou a atravessar pedras escorregadias, sentindo que cada passo consciente fortalecia sua determinação e aproximava-o de sua estrela interior. Ao chegar do outro lado, Aren sentiu uma sensação de vitória silenciosa. Cada obstáculo, cada sombra e cada medo superado eram lembretes de que a verdadeira lenda pessoal não é um destino final, mas a soma de cada momento vivido com atenção, coragem e fé. Ele respirou fundo, pronto para seguir adiante, sabendo que a floresta ainda guardava mistérios e lições que o ajudariam a crescer e descobrir ainda mais sobre si mesmo. Aren avançava pela trilha estreita, sentindo o peso da noite ao seu redor, mas também uma estranha sensação de clareza interior. Cada passo parecia ecoar na floresta silenciosa, lembrando de que a verdadeira jornada não é sobre a velocidade, mas sobre a atenção e a presença em cada momento. Ele percebeu que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de seguir adiante apesar dele. Enquanto caminhava, Aren encontrou um grupo de pedras formando um pequeno labirinto natural. Para continuar, ele precisava observar cuidadosamente, planejar cada passo e confiar em sua intuição. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: as pessoas mudam quando percebem o potencial que existe dentro delas. Cada pedra se tornou um símbolo de aprendizado, cada escolha um teste de confiança em si mesmo.
Com atenção plena, ele avançou, sentindo que cada decisão o fortalecia e aproximava de sua estrela interior. Mais adiante, Arin ouviu o som de um vento forte soprando entre as árvores. Ele percebeu que a floresta estava testando sua paciência e determinação. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Paulo Coelho: a vida é feita de escolhas, e a coragem está em escolhê-las conscientemente. Ele continuou avançando, passo a passo, sentindo que a cada desafio superado, seu coração se tornava mais firme e sua mente mais clara. Ao alcançar uma clareira iluminada pela lua, Arin percebeu um reflexo cintilante na água de um lago próximo. Ele se aproximou e viu seu próprio reflexo, lembrando-se de todos os medos que enfrentará, de todas as sombras que atravessara. Sentiu gratidão e força, compreendendo que cada obstáculo vencido, cada desafio enfrentado, havia o preparado para continuar sua jornada com mais coragem, atenção e fé. Finalmente, Arin continuou seu caminho, sentindo que cada passo era agora mais consciente e cheio de propósito. Ele sabia que a floresta ainda guardava desafios e surpresas, mas sentia-se preparado para enfrentá-los, confiando em sua intuição e na força que crescia dentro dele a cada momento. Cada passo dado era um lembrete de que a verdadeira lenda pessoal é construída na coragem, atenção e fé que aplicamos em cada instante da vida. Arin avançava pela trilha com uma sensação de clareza e propósito renovados. Cada passo parecia mais leve, mas carregava consigo a força de todos os desafios enfrentados até aquele momento. Ele percebeu que a floresta não era apenas um lugar físico, mas um reflexo de sua própria jornada interior, cheia de sombras, luzes e oportunidades de crescimento. Enquanto caminhava, Arin encontrou uma pedra luminosa no meio da trilha, como se estivesse esperando por ele. Ao tocá-la, sentiu uma energia profunda que o conectava não apenas à floresta, mas à sua própria essência. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Arin compreendeu que cada desafio superado preparava para abraçar sua lenda pessoal com mais coragem, atenção e fé. Mais à frente, ele chegou a um vale iluminado pelo luar, onde pequenas flores brilhavam suavemente, como se celebrassem cada passo da sua jornada. Arin respirou profundamente, sentindo gratidão por cada medo enfrentado, cada sombra atravessada e cada obstáculo superado. Ele percebeu que a verdadeira lenda pessoal não é um destino, mas a soma de cada momento vivido com atenção, coragem e fé. Ao subir uma colina suave, Arin teve uma visão completa do caminho que havia percorrido. Cada desafio, cada medo, cada sombra vencida, contribuía para revelar a luz de sua estrela interior. Ele sentiu uma profunda sensação de realização e força, compreendendo que cada passo consciente e corajoso fortalecia sua conexão com seu propósito. Com o coração firme e a mente clara, Arin continuou seu caminho, preparado para os próximos desafios e descobertas. Ele sabia que a floresta ainda guardava surpresas, mas estava confiante de que, com coragem, fé e atenção plena, seria capaz de seguir sua lenda pessoal até onde seu coração e sua intuição o guiassem. Cada passo se tornou um lembrete de que a verdadeira grandeza está em viver cada momento com consciência, coragem e gratidão. Arin caminhava por uma trilha que parecia cada vez mais misteriosa, com árvores antigas formando arcos sobre seu caminho. O vento soprava suavemente, carregando aromas desconhecidos e uma sensação de renovação. Ele percebeu que cada desafio superado até então o preparava para algo maior, algo que exigiria não apenas coragem, mas também intuição e atenção plena. Enquanto avançava, Arin encontrou um pequeno bosque iluminado por vagalumes. Cada luzinha parecia sussurrar segredos sobre paciência, coragem e perseverança. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: o que você busca está buscando você. Sentiu que a floresta e seu próprio coração estavam em sintonia, revelando pistas sutis sobre os próximos passos de sua jornada. Mais adiante, Arin encontrou uma clareira onde pedras brilhavam sob a luz da lua, formando padrões que pareciam quase mágicos. Ele percebeu que cada pedra representava uma lição aprendida, cada padrão um reflexo de sua própria evolução. Ele respirou fundo e sentiu gratidão por cada medo enfrentado, cada sombra atravessada e cada obstáculo superado. Cada experiência o fortalecia, tornando-o mais consciente de sua lenda pessoal. Enquanto caminhava, Arin avistou um rio prateado refletindo a lua, e sentiu que atravessá-lo exigiria confiança e coragem.
Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando você quer algo, todo o universo conspira a seu favor. Com atenção plena e passos firmes, ele começou a atravessar as pedras escorregadias, sentindo que cada movimento consciente o aproximava de seu propósito e de sua estrela interior. Ao alcançar a outra margem, Aren sentiu uma sensação de conquista silenciosa. Ele percebeu que cada desafio enfrentado, cada medo superado e cada sombra atravessada eram oportunidades de crescimento e aprendizado. Ele respirou fundo, pronto para continuar sua jornada, consciente de que a verdadeira lenda pessoal não é um destino, mas a soma de cada passo dado com coragem, atenção e fé. Aren avançava pela floresta, sentindo que cada passo o aproximava de algo importante, algo que despertaria ainda mais sua coragem e intuição. O som distante de animais noturnos e o farfalhar das folhas criavam uma sinfonia que parecia guiá-lo. Ele percebeu que a floresta não apenas o testava, mas também o ensinava a ouvir seu próprio coração e a confiar em sua intuição. Mais à frente, Aren encontrou uma ponte natural sobre um riacho cristalino. As pedras estavam escorregadias, e atravessá-las exigiria atenção e coragem. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: quando queremos alguma coisa, todo o universo conspira para que realizemos nosso desejo. Com passos firmes e mente focada, ele atravessou o riacho, sentindo cada pedra sob seus pés como um lembrete de que cada desafio enfrentado fortalece a alma. Enquanto avançava, Aren percebeu um caminho estreito entre árvores antigas. A luz da lua filtrava-se através das folhas, iluminando apenas alguns pontos. Ele sentiu que a verdadeira magia da vida está na atenção aos detalhes e na coragem de continuar mesmo diante do desconhecido. Ele respirou fundo e lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a coragem é a força que nos permite enfrentar a vida mesmo com medo. Mais adiante, Aren encontrou um círculo de pedras antigas, cobertas por musgo e iluminadas pela lua. Cada pedra parecia conter a energia de experiências passadas e ensinamentos silenciosos. Ele percebeu que cada obstáculo superado, cada medo enfrentado, havia preparado o caminho para sua lenda pessoal. Com gratidão e coragem, ele continuou sua jornada, sentindo que cada passo consciente o aproximava de sua estrela interior. Ao sair do círculo de pedras, Aren sentiu uma sensação de paz e confiança. Ele compreendeu que cada desafio enfrentado com atenção, coragem e fé não apenas fortalece a alma, mas também revela a verdadeira essência da lenda pessoal. Ele respirou fundo e continuou, pronto para descobrir novas experiências e insights que o aguardavam na floresta misteriosa. Aren caminhava por uma trilha que se tornava cada vez mais encantadora e misteriosa. O vento trazia aromas desconhecidos, e o brilho suave da lua refletia-se nas folhas, criando padrões que pareciam dançar. Ele sentiu que cada detalhe da floresta estava carregado de significado, lembrando de que a verdadeira lenda pessoal se revela quando prestamos atenção aos sinais sutis da vida. Enquanto avançava, Aren encontrou uma árvore enorme com galhos que se espalhavam como braços acolhedores. Ele sentou-se sob sua sombra por um momento, refletindo sobre sua jornada até ali. Cada medo enfrentado, cada desafio superado e cada sombra atravessada o haviam fortalecido. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos. Sentiu que a floresta e seu coração estavam em perfeita harmonia. Mais à frente, Aren encontrou uma pequena cachoeira cujas águas caíam com força e beleza. Ele percebeu que precisava atravessar pedras escorregadias para seguir seu caminho. Respirando fundo, lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: a coragem é a força que nos leva a continuar, mesmo quando temos medo. Cada passo sobre as pedras exigia atenção, equilíbrio e confiança. Ao alcançar o outro lado, ele sentiu que havia vencido mais um desafio que o preparava para descobrir sua estrela interior. Enquanto a noite avançava, Aren sentiu uma sensação crescente de conexão com a floresta e consigo mesmo. Ele percebeu que cada obstáculo, cada sombra e cada medo enfrentado eram oportunidades para crescer e entender sua lenda pessoal. Cada passo consciente fortalecia sua coragem, sua atenção e sua fé. Ele respirou profundamente e continuou, pronto para os próximos desafios, sabendo que a jornada não era apenas sobre chegar a um destino, mas sobre viver plenamente cada momento. Finalmente, Aren continuou pela trilha iluminada pelo luar, sentindo que cada passo dado com atenção e coragem o aproximava de sua estrela interior.
Ele percebeu que a verdadeira grandeza não está apenas nos grandes feitos, mas na coragem de enfrentar cada desafio com fé, atenção e amor por si mesmo. A floresta parecia sussurrar palavras de encorajamento, lembrando de que a lenda pessoal se manifesta em cada instante vivido com consciência e coragem. Aren avançava pela trilha sentindo que cada passo se tornava mais significativo. A lua brilhava intensamente, iluminando a floresta e revelando detalhes que antes passavam despercebidos. Ele percebeu que cada sombra, cada pedra e cada árvore carregava uma lição silenciosa, lembrando de que a lenda pessoal se constrói passo a passo, com coragem, atenção e fé. Enquanto caminhava, Aren encontrou uma clareira ampla, onde o luar refletia suavemente em um pequeno lago. Ele se aproximou da água e viu seu próprio reflexo, lembrando-se de todas as batalhas internas e desafios que enfrentará até ali. Sentiu gratidão por cada medo superado e cada sombra atravessada, compreendendo que a verdadeira lenda pessoal não está no destino final, mas na soma de cada momento vivido com atenção e coragem. Mais adiante, Aren encontrou uma árvore majestosa, cujos galhos se estendiam como braços protetores. Ele se sentou por um instante, respirando profundamente e refletindo sobre sua jornada. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, havia fortalecido seu coração, sua mente e sua fé. Ele lembrou-se das palavras de Paulo Coelho: "O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos." Enquanto a noite avançava, Aren continuou pela trilha, sentindo que cada passo consciente o aproximava de sua estrela interior. Ele percebeu que cada desafio, cada medo e cada sombra superada não apenas fortaleciam sua coragem, mas também revelavam sua verdadeira essência. Com o coração firme e a mente clara, ele continuou, confiante de que a floresta ainda guardava lições e descobertas que o preparariam para novas etapas de sua jornada. Ao final do bloco, Aren sentiu uma profunda sensação de realização e paz. Ele compreendeu que a lenda pessoal é construída em cada passo consciente, em cada desafio enfrentado com coragem, e em cada momento vivido com atenção, fé e amor próprio. Cada passo dado era um lembrete de que a verdadeira grandeza está em viver plenamente cada instante da vida, confiando na própria intuição e na força interior. Aren começou sua jornada como qualquer um de nós, com dúvidas, medos e incertezas. A floresta diante dele era desconhecida, mas cada passo que dava o aproximava de sua estrela interior, aquela que simboliza a lenda pessoal de cada um. Ele descobriu que a verdadeira jornada não é sobre evitar desafios, mas sobre enfrentá-los com coragem, atenção e fé. Ao longo do caminho, Aren enfrentou sombras, atravessou rios, escalou colinas e explorou trilhas misteriosas. Cada obstáculo era uma oportunidade de aprender, de crescer e de se conectar com sua própria essência. Ele percebeu que a coragem não é a ausência do medo, mas a força de continuar mesmo diante dele. Cada passo consciente o aproximava mais de sua estrela interior, e a floresta se tornava um reflexo da sua própria evolução. Nos momentos mais desafiadores, Aren se lembrava das palavras de Paulo Coelho: "O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos." Ele compreendeu que sua lenda pessoal não era um destino distante, mas cada momento vivido com atenção, coragem e fé. Ao final de sua jornada, Aren chegou a um ponto de clareza e gratidão profunda. Ele entendeu que cada sombra atravessada, cada medo enfrentado e cada desafio superado não apenas fortaleciam sua coragem, mas revelavam a verdadeira essência de quem ele era. A vida, ele percebeu, é uma sequência de momentos preciosos, e a grandeza está em vivê-los plenamente. Lembre-se, sua lenda pessoal está dentro de você. Cada passo que você dá com atenção, coragem e fé o aproxima do seu propósito. Não tenha medo de explorar, de sonhar, de enfrentar os desafios, porque cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Agora é a sua vez. Respire fundo. Confie na sua estrela interior e dê o primeiro passo em direção à sua própria lenda pessoal. O universo conspira a favor de quem ousa seguir o coração. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo.